Tempo comum, 23º domingo, ciclo A, tema 91, rezar em família. Pontos a meditar. 1. A oração em família é muito grata a Deus. 2. Algumas manifestações de piedade no lar. 3. Uma família que reza unida, permanece unida. O terço. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus manifesta com frequência que a salvação e a união com Deus é, em última instância, um assunto pessoal. Ninguém pode substituir-nos no trato com Deus. Mas Ele também quis que nos apoiássemos uns aos outros e nos entreajudássemos nesse caminhar para a meta definitiva. É uma unidade tão desejada pelo Senhor que Ele prometeu conceder-nos mais facilmente o que lhe pedimos se lhe pedimos em comum. É o que lemos no Evangelho da Missa. Se dois de vós se unirem entre si sobre a terra para pedir qualquer coisa, esta lhes será concedida por meu Pai que está nos céus. Por onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A Igreja viveu desde sempre a prática da oração em comum, que não se opõe nem substitui a oração pessoal privada. De modo particular, é muito grata ao Senhor a oração que a família reza em comum. É um dos tesouros que se recebem de outras gerações para tirar dele fruto abundante e transmiti-lo às gerações seguintes. Há práticas de piedade, poucas, breves e habituais, que sempre se viveram nas famílias cristãs, e entendo que são maravilhosas. A bênção da mesa, a recitação do texto em conjunto, as orações pessoais ao levantar-se e ao deitar-se, serão costumes diversos conforme os lugares, mas penso que sempre se deve fomentar algum ato de piedade realizado conjuntamente pelos membros da família, de forma simples e natural, sem beatices. Dessa maneira, conseguiremos que Deus não seja considerado um estranho, a quem se vai ver uma vez por semana na igreja, ao domingo. Que Deus seja visto e tratado como é na realidade, também no seio do lar, porque, como disse o Senhor, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. A oração familiar, ensina o Papa João Paulo II, comentando esta passagem do Evangelho, tem como conteúdo original a própria vida de família, alegrias e dores, esperanças e tristezas, nascimento e festas de anos, aniversário de núpcias dos pais, partidas, ausências e regressos, escolhas importantes e decisivas, a morte de pessoas queridas, etc. Assinalam a intervenção do amor de Deus na história da família, assim como devem marcar um momento favorável para a ação de graças, para a impetração, para o abandono confiante da família ao Pai comum, que está nos céus. A dignidade e a responsabilidade da família cristã como igreja doméstica só podem, pois, ser vividas com a ajuda incessante de Deus, que será concedida sem falta a todos os que a implorarem com humildade e confiança na oração. A oração em comum comunica uma particular fortaleza a toda a família. A primeira e principal ajuda que prestamos aos pais, aos filhos, aos irmãos, consiste em rezar com eles e por eles. A oração em família fomenta o sentido sobrenatural que permite compreender o que acontece ao nosso redor e no seio do lar,
e nos ensina a ver que nada é alheio aos planos de Deus. Ele mostra-se sempre como um pai que nos diz que a família é mais sua do que nossa. E assim é também nos acontecimentos que seriam incompreensíveis se não estivéssemos perto dele. A morte de uma pessoa querida, o nascimento de um irmão deficiente, a doença, a penúria econômica, junto do Senhor, amamos a sua santa vontade e as famílias, longe de se desunirem, estreitam ainda mais os laços entre si com Deus. Dois. Se alguém não cuida dos seus e principalmente da sua casa, negou a sua fé e é pior que um infiel, escreve São Paulo a Timóteo, recordando o vínculo que nos prende àqueles que o Senhor colocou sob os nossos cuidados. Uma das principais obrigações dos pais em relação aos filhos, ou, em algumas circunstâncias, dos irmãos mais velhos em relação aos mais novos, é a de ensinar-lhes na infância como ganharem confiança e intimidade com Deus. É uma tarefa tão necessária que é quase insubstituível. Essas primeiras sementes continuam a dar seus frutos ao longo dos anos, talvez até a hora da morte. Para muitos, essa foi toda a sua bagagem espiritual, da qual se serviram na adolescência e nos anos da maturidade e mesmo na velhice. A Sagrada Escritura fala-nos dessas famílias dos primeiros cristãos, a igreja doméstica de São Paulo, às quais a luz do Evangelho dava novo impulso e nova vida. Em todos os ambientes cristãos se conhecem por experiência os bons resultados que dá essa natural iniciação na vida de piedade feita no calor do lar. A criança aprende a colocar o Senhor na linha dos primeiros afetos fundamentais. Aprende a tratar a Deus como Pai e a Virgem Maria como mãe. Aprende a rezar seguindo o exemplo dos pais. Quando se compreende isto, vê-se a enorme tarefa apostólica que os pais podem realizar e como têm a obrigação de ser sinceramente piedosos, para poderem transmitir, mais do que ensinar, essa piedade aos seus filhos. A família verdadeiramente cristã sabe transmitir, de pais para filhos, orações simples e breves, facilmente compreensíveis, que formam o primeiro germe da piedade. Jaculatórias a Jesus, a Nossa Mãe Santa Maria, a São José, ao Anjo da Guarda. Orações de sempre, milhares de vezes repetidas nos lares cristãos de todas as épocas e condições. Os filhos não tardam em aprender esses ensinamentos e orações que vêm convertidos em vida nos seus pais. E quando crescem, já têm perfeitamente assimilados o sentido e a prática da bênção da mesa, das orações da manhã e da noite, as 3 Ave-Marias ao deitar-se, do recurso ao anjo da guarda, do olhar cheio de devoção à imagem de Nossa Senhora. Quantas crianças, atualmente homens e mulheres, não se lembram com emoção da explicação simples, mas exata, que a sua mãe ou o irmão mais velho lhes deram sobre a presença de Cristo no sacrário, ou da primeira vez que viram a sua mãe rezando por uma necessidade urgente, ou do seu pai dobrando o joelho com reverência diante do sacrário. Rezar deve ser um hábito absolutamente natural numa família em que Cristo está presente, porque Ele é mais uma pessoa da casa, aquele a quem se ama sobre todas as coisas. Três. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Onde a caridade e amor, ali está Deus. Canta a liturgia da Quinta-feira Santa. Quando nós, cristãos, nos reunimos para orar, Cristo encontra-se entre nós. Ele escuta comprazido essa oração alicerçada na unidade. Assim faziam também os apóstolos. Perseveravam unânimes na oração com as mulheres e com Maria, a mãe de Jesus. Era a nova família de Cristo. A oração familiar, por excelência, é o terço. A família cristã, ensina o Papa João Paulo II,
encontra-se e consolida a sua identidade na oração. Esforçai-vos por dispor todos os dias de um tempo para dedicá-lo juntos a falar com o Senhor e a escutar a sua voz. Que bonito quando numa família se reza, ao anoitecer, nem que seja uma só parte do rosário. Uma família que reza unida permanece unida. Uma família que ora é uma família que se salva. Comportai-vos de tal maneira que as vossas casas sejam lugares de fé cristã e de virtude, mediante a oração em comum. Quando numa casa de família os pais dão início à recitação do texto, talvez no começo só o façam eles mesmos, depois junta-se um filho, um pouco mais tarde a avó, e a seguir outro filho ou filha. E pode até chegar-se a estabelecer uma hora fixa de comum acordo, por exemplo, antes do jantar ou logo depois, como se faz em alguns países. O terço e a oração do Ângelus, indicava em outra ocasião o pontífice, devem ser para todo cristão e ainda mais para as famílias cristãs, como que um oásis espiritual no decurso da jornada, para ganhar valor e confiança. Oxalá ressurgisse o belíssimo costume de rezar o terço em família. A Igreja quis conceder inúmeras graças e indulgências aos que rezam o terço em família. Esforcemo-nos por fomentar esta oração tão grata ao Senhor e à sua Santíssima Mãe, e que é, no dizer de João 23, uma grande oração pública e universal em face das necessidades ordinárias e extraordinárias da Igreja Santa, das nações e do mundo inteiro. É um bom ponto de apoio para a unidade familiar e a melhor ajuda para enfrentar as necessidades de toda a família. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.